sequência, nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Tiago, lendo hoje Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26, que é o texto da onde nós vamos tirar a nossa meditação do dia de hoje, né, do nosso estudo de hoje, falando um pouco sobre a questão das obras da fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou ler aqui. Diz assim, Tiago 2, de 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muito bem. Amados, esse texto aqui, se você pegar ele isoladamente, se a gente pega esse texto de uma forma muito isolada, aqui deixa inúmeros pensamentos para aqueles que acreditam o seguinte, que eu sou salvo pelo que eu faço, né? Aqui fica muito redundante essa questão, que quando ele vem colocando, ele coloca essa questão de que nós somos justificados pelas obras. Ele coloca aqui que nós somos salvos por aquilo que fazemos, que as nossas obras demonstram isso. Só que nós vamos ver que o contexto desse capítulo, o contexto de tudo aquilo que o Tiago está falando, não é uma representação, e ele jamais quis dizer que nós somos justificados mediante aquilo que eu faço. Então, nós vamos ver no decorrer da explicação desse contexto aqui, dessa passagem, desse capítulo, que, como ele vem falando lá desde o começo, ele vem falando sobre uma prática cristã, e nós não podemos perder o contexto do livro. Nós temos que sempre estarmos olhando aquilo que a gente chama na hermenêutica de a intenção do autor. O porquê que o autor escreveu aquilo, por que Deus o levou a escrever aquilo. Então, nós vamos ver que Tiago está falando aqui para a igreja, está falando para cristãos. E o que ele está enfatizando aqui? O que ele está deixando aqui bem nitidamente claro para nós é o seguinte, é que nós não podemos ter apenas uma fé teórica, porque essa era a questão das pessoas. As pessoas estavam vivendo aquela fé subjetiva, somente a fé teórica. Aí eu sou salvo pela fé? Ok, então eu sou salvo pela fé. Maravilha, e acabou. Mas como é que você mostra que você é salvo? Não, eu não preciso fazer nada, eu não preciso externar nada. Eu simplesmente creio e eu sou salvo. E tem muita gente hoje também que se baseia nesse aspecto. Como lá em Romanos está escrito, né? Se com o coração nós cremos e com a boca nós confessarmos, seremos salvos. Maravilha! Então, a gente se apossa dessa ideia e pensa no seguinte, que eu só preciso declarar e dizer que eu tenho uma fé em Cristo e crer nele e acabou. Ok. Só que a Bíblia fala o seguinte,
que eu tenho que produzir frutos dignos do meu arrependimento, que eu tenho que produzir também frutos conforme a fé que eu tenho. Então, olha, embora a fé comece no interior do homem, ela deve ser exteriorizada por atos concretos. Não adianta nós falarmos que cremos em Jesus e que somos salvos em Jesus se eu não mostro isso com os meus frutos. Não foi isso que João Batista falou lá? Que pelos frutos você conhece o quê? A árvore. Ou seja, quando nós falamos de fruto, nós estamos falando de resultado daquilo que eu produzo. Nós estamos falando de obras. Não que obras nos salvam, mas as obras mostram a salvação que eu tenho. As obras revelam aquilo que vai no meu coração. Ou seja, quando nós não temos, né? Em outras palavras, se alguém diz que crê, mas não sabe transformar a sua fé em obras, então, na realidade, ela não está crendo também no sentido bíblico. Eu falo, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Sim, só que eu não faço nada, eu não produzo nada, nada flui de mim. Ninguém, ao olhar para mim, vê aquilo que eu estou falando. Ou seja, não há um resultado prático daquela transformação que eu afirmo ter experimentado em Jesus. Então, isso mostra que alguma coisa está incompleta. Alguma coisa não está de acordo. Ou seja, a fé, para ser autêntica, ela deve envolver todo o ser humano. A fé, quando nós falamos que cremos em Deus, em Jesus, quando nós falamos que cremos nele, que experimentamos dele em nossas vidas, isso deve englobar o ser humano por completo. Não pode ficar apenas no campo da subjetividade, no campo daquela coisa, né, apenas teórica. Eu creio, eu creio, eu creio. É como hoje nós temos muitos crentes, o que eu chamo de desigrejados. Eles são os crentes que vivem dentro de casa. Eles são os crentes que não têm comunhão, eles são os crentes que não congregam, eles são os crentes que não estão juntos com o corpo. Mas eles falam, não, a minha fé é entre eu e Deus. Eu me afastei da igreja, eu me afastei dos irmãos, eu não tenho contato nenhum com os irmãos, mas eu não me afasto de Deus. Já ouviram isso? Minha fé é entre eu. Mas como é que pode isso? Se a vida está no corpo, se a edificação, se a Bíblia fala que o Espírito Santo nos une uns aos outros, né, como medulas e etc. Ou seja, nós não podemos viver essa fantasia religiosa de que a minha fé em Cristo não precisa ser manifesta através do que eu vivo. Essa é a desculpa para muitos simplesmente falar o seguinte: Deus conhece o meu coração. Já ouviram isso também? Olha, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece. Sim, meu querido, Deus conhece o seu coração. Mas se você tem um coração voltado para Ele, a sua vida vai condizer com aquilo que você está falando. Que Deus nos predestinou em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós somos destinados em Cristo, uma vez que estamos em Cristo, algo tem que acontecer em nós. E o que é isso? As boas obras. Nós vamos produzir isso como algo natural daquilo, como um resultado natural daquilo que Deus opera em nossos corações. Então, irmãos, essa ideia de... É lógico, por exemplo, quando... Eu sempre falo sobre isso. Quando Martinho Lutero ensinou sobre Romanos, e ele descobriu a questão da justificação pela fé,
e nós somos justificados pela fé, nós não somos justificados porque fazemos alguma coisa, nós somos perdoados porque cremos em Jesus, e o que Jesus fez na cruz é suficiente para perdoar e nos remir de todos os nossos pecados. Nós sabemos disso. Mas uma vez que eu esteja remido, uma vez que eu seja perdoado, uma vez que eu sou agora uma nova criatura, algo tem que acontecer comigo. Eu tenho que produzir frutos dignos dessa nova vida. Por isso que também Efésios diz que nós devemos andar do modo digno da vocação que fomos chamados. Ou seja, se eu fui conquistado por Cristo, eu tenho que andar de um modo digno desse Cristo que me conquistou, fazendo o quê? As obras que ele fez. É isso que ele nos ensina. É isso que ele falou, quando ele fala assim, olha, e vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Quando vos amardes. Isso não é obra? Ou seja, eu digo, eu sou discípulo de Jesus, mas se eu não amo, então se eu não amo, as pessoas não vão reconhecer que eu sou discípulo. Agora, como é que eu amo? É só falando que eu amo? O amor ele tem que ser externado, o amor ele tem que ser visível, o amor ele tem que ser olhado, o amor ele tem que ser explicitado através daquilo que eu vivo. Aí, quando eu falo isso, eu falo o quê? Eu tenho que ter obras para provar o amor que eu tenho. Não adianta eu dizer que eu amo se eu não ajo de acordo com o amor que eu falo que eu tenho. Então, é nesse sentido aqui, e aí Martim Lutero, né, quando ele descobriu isso, a justificação pela fé, quando ele traduziu a Bíblia, ele quis tirar o livro de Tiago da Bíblia, da tradução dele. Porque quando ele lia esse capítulo, ele falava, não, aqui Tiago está falando que as obras é que salvam. Só que nós vamos ver, no todo o contexto de Tiago, que o Tiago está querendo dizer para a igreja é o seguinte, não adianta nós, como crentes, não adianta nós, como igrejas, como igreja, como cristãos, falarmos que temos fé em Jesus, se nós não vivemos essa fé na prática. E era isso, você tem que entender que era isso que estava acontecendo aonde? Na igreja onde ele estava lá. As pessoas estavam fazendo acepção de pessoas, valorizando ricos, desprezando outros. As pessoas estavam levando crentes aos tribunais. Ou seja, eles estavam em guerra. Então, eles falavam da fé em Cristo, falavam do amor em Cristo, mas na hora de viver esse amor, na hora de praticar isso, eles não praticavam. É para isso, então, que Tiago entra falando, olha, você me fala que tem fé, mas você não vive isso. Agora, eu, com as minhas obras, eu mostro a fé que eu tenho. Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa, eu estou mostrando aquilo que eu digo que eu creio, aquilo que eu digo que eu acredito. E aí nós vamos ver uma coisa, que a fé, realmente, a fé ela tem que atingir o homem. A fé ela não pode ficar nunca apenas no campo subjetivo. A fé ela tem que englobar o homem por inteiro. Por exemplo, a fé tem que englobar o homem, a fé tem que atingir a mente do homem. Vocês sabiam disso? A nossa fé não pode ser uma fé irracional, ilógica. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: ninguém pode acreditar em algo que ainda não ficou sabendo ou que é complicado demais para ser compreendido. Ninguém. Como é que você vai acreditar em uma coisa que você nunca ouviu? Aí entra o que diz lá em Romanos, né? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Ou seja, como é que as pessoas vão crer em Jesus se elas não vão ouvir de Jesus? E é por isso que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, irmãos, nós devemos entender uma coisa, que a pregação do evangelho ela tem que existir para que desperte nas pessoas o conhecimento a fim de que elas venham a entender e crer naquilo que estão ouvindo. É por isso que a pregação do evangelho tem que ser feita de uma maneira clara, porque é através dessa pregação feita de maneira clara, com a unção do Espírito, que o pecador vai ser conduzido a Cristo.
Então, elas serão salvas mediante o quê? Mediante a compreensão daquilo que elas estão ouvindo. Agora, essa obra é humana? Não. Quem é que torna claro isso ao coração do homem? É o Espírito Santo. O homem, ele leva essa mensagem, mas é o Espírito que atua no coração do homem. Olha só como é que é importante compreender a palavra. Jesus, ele ensinou sobre isso na parábola do semeador, né? Primeiro Jesus fala assim lá em João, capítulo 6, versículo 45. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ó, ele não fala apenas que a pessoa ouviu, ele fala que a pessoa também o quê? Aprendeu. Aprendeu. Ouvido, todos aqueles que têm ouvido e aprendido, este vem a mim. Ou seja, se alguém ouve a palavra de Deus sem entendê-la, sem compreendê-la, essa fé não vai produzir nela um fruto permanente. A parábola do semeador, vocês lembram dela? A Bíblia diz assim, olha, Mateus 13, 19 e versículo 23. Mateus 13, versículo 19 e 23 diz assim, olha, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra quando o semeador saiu a semear, jogou a semente, caiu à beira do caminho, veio o passarinho e comeu. Aí, quando Jesus dá a explicação, ele fala que a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a mensagem, mas não a entende. Se ele não entende, cai ali, o diabo vem e rouba do coração dele, porque ele não compreendeu, ele não aprendeu. E aí, no verso 23, ele fala assim: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, do mesmo jeito, Jesus fala na parábola que aquele que ouve e não entende é roubado do coração dele a palavra, a semente, o diabo vem e tira do coração dele porque ele não compreendeu. E aí Jesus fala que aquele que ouve e entende é o que é boa terra, é o que produz a 100, 60 e 30 por um. Então, irmãos, nós devemos entender uma coisa: nós não podemos ter uma fé que nós não venhamos a entender. É por isso que também Pedro fala que nós devemos estar prontos a responder a todos que nos questionam sobre a razão da nossa fé. É interessante isso, né? Por que você crê? Porque o pastor me disse. Porque lá na igreja eles falam assim. Não, irmãos. Eu tenho que saber no que eu creio. Eis a razão, irmãos, porque nós precisamos entender a Bíblia, estudar a Bíblia. Nós precisamos compreender. É por isso que nós estamos aqui nesse estudo. De acordo com a Bíblia, amados, a fé é uma certeza, é uma convicção. Portanto, amados, depende de uma atividade da mente. A fé, irmãos, ela tem que ser algo que eu entenda, que eu compreenda. Eu tenho que saber por que eu creio. Eu tenho que saber no que eu creio. Sabe, essa ideia de que a fé é uma coisa obtusa, durante muitos anos, os cristãos foram chamados de ignorantes. Os cristãos foram chamados de pessoas incultas, indoutas. Por quê? Acreditavam em qualquer coisa que se falasse. Isso é mentira. A nossa fé é baseada em uma razão. Nós sabemos por que cremos. E, principalmente, é o que Paulo fala: eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos em quem cremos. Ou seja, eu tenho consciência daquilo que eu creio e de em quem eu estou crendo. Olha só, a Bíblia ela é muito clara nessa questão da mente, de sabermos a razão da nossa fé, que a primeira coisa que ele fala é que a transformação da nossa vida ocorre com uma mudança de mentalidade e não de sentimentos e nem de comportamentos. É interessante isso, né? Que a fé
uma vez que eu experimento da fé, isso vai entrar na minha mente e faz o quê? Faz com que a minha forma de pensar mude. Quando eu mudo a minha forma de pensar, o meu viver todo muda. A fé sem obras é morta. Está vendo aí como a fé, uma vez que eu englobe, que eu entenda no que eu creio, agora eu sei, eu estou conhecendo, eu creio nisso. Então, isso faz parte agora de mim. Eu aprendi, há um aprendizado. Aprendizado significa o quê? Mudança de comportamento. Se eu aprendo, eu sou transformado, eu sou mudado. Aí, lá em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, irmãos, só acontece com a mudança de mentalidade. Não é mudança de comportamento e não é mudança, em primeiro lugar, de emoções. É mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade. Sabe, irmãos, é interessante isso, por quê? Porque aí nós vemos o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por naturezas, merecedores da ira. Aí, em capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, um homem perdido, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, sendo totalmente bloqueado na sua fé, a sua fé no Evangelho. A mente dele está controlada por outras coisas. É o que diz aqui, ó. Vivia segundo os seus desejos, segundo os seus próprios pensamentos, na vaidade nas futilidades dos seus pensamentos. Ou seja, o homem afastado de Deus, ele não tem uma fé verdadeira. Por quê? Porque a sua mente não compreende, não entende, não enxerga essas coisas. Aí que entra uma coisa muito importante. É por isso que é necessário se ensinar a palavra. Se ensinar a palavra. É por isso que o evangelho ele tem que ser tanto pregado, a pregação estimula. Olha só, a pregação, como ouvirão se não há quem pregue? A pregação nos confronta. A pregação vem e o Espírito Santo nos convence de todo pecado, justiça e juízo. A pregação nos desperta para uma decisão. Através da ação do Espírito Santo em nós, mostrando quem nós somos. Nós começamos a enxergar e vemos quem somos, através desse convencimento do Espírito. Mas crente não pode viver só de pregação. Crente precisa ter isso aqui que nós estamos tendo, que é o quê? O ensino. Para quê? Para que a gente aprenda como nós devemos viver, para que a gente aprenda as profundezas do que Deus tem para nós, para que a gente cresça no conhecimento das coisas de Deus. Lá em Mateus 4, 23, Jesus diz o seguinte, né? Que Jesus andou pelas aldeias, cidades, vilas e aldeias, ensinando e pregando o evangelho. Eu gosto muito dessa distinção. Ele sempre faz uma distinção entre ensinar e pregar. Pregar, irmãos, não é ensinar. Pregar é despertar as pessoas para uma decisão. Ensinar é levar as pessoas a um conhecimento daquilo que elas precisam fazer e ser diante de Deus. E nós podemos ver isso, irmãos, que a ordem que Jesus deu à igreja na grande comissão implicava: ide, portanto, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar. Olha só, prega o evangelho para que as pessoas se convertam, mas depois você ensina-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, nós precisamos pregar e ensinar. Os discípulos fizeram isso. Os apóstolos, depois que Jesus foi assunto ao céu, fizeram isso. Atos 15, 35, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15. Nós vamos ver inúmeras referências falando sobre isso. Ou seja, sem a iluminação da mente nos ouvintes,
pela pregação do evangelho, não há possibilidade deles crerem e serem salvos em Cristo. Ou seja, a pregação ilumina a mente do pecador, através da ação do Espírito ali. Mas o ensino é que santifica, é que fortalece, é que traz crescimento à vida das pessoas. Agora, a fé também deve englobar e alcança as nossas emoções? Sim. A fé é impossível, irmãos. É impossível sermos tocados por Deus e não nos emocionarmos. Não é verdade? É impossível Deus falar aos nossos corações e nós não termos emoções diante disso. Nós sentimos isso, nós temos emoção. Agora, irmãos, muitas pessoas confundem fé com emoção. Muitas pessoas confundem fé com emoção, né? Muitas pessoas gostariam de sentir fé. Irmãos, nós não sentimos fé, nós temos fé. Não é diferente? Sentir fé, irmãos, é algo que está sujeito àquilo que acontece no dia a dia. As emoções, amados, por mais importantes e gostosas que elas sejam, elas não podem ser consideradas um alicerce adequado para basearmos a nossa fé. É por isso, irmãos, que hoje nós temos um problema muito sério nas igrejas. Quer ver? Olha, por favor, entendam. Já viu que hoje em dia nas igrejas, as igrejas hoje estão tudo escuro? Parede escura, aquela coisa toda ali? Já viram isso? Hoje está muito na moda, igreja toda escura, com aquelas luzes, né? Aí, na hora do culto, pá, aquela escuridão. Aí, você vai pregar, irmãos, eu tenho um problema sério com isso. Você vai pregar e fica aquele cara no teclado, o fundo todo. E vai criando aquela, sabe, aquela atmosfera, a voz do pastor vai ficando. Irmãos, tudo isso é para mexer com as emoções. Tudo isso é para mexer com emoção. Fumaça que sai, sabe? Eu não tenho nada contra a apresentação assim, sabe, na igreja e ter recurso. Não é nada disso não, irmãos. Mas hoje em dia as pessoas estão criando na igreja um clima para levar as pessoas a um êxtase emocional, de forma tal que naquele êxtase emocional ele sinta Deus. Ele sinta Deus. E quando nós estamos em êxtase emocional, irmãos, nós fazemos loucuras. A gente aumenta a oferta que a gente dá mais do que o dízimo, você entendeu? A gente começa a fazer, uau, a gente sai dali como se aquele culto fosse uma coisa assim tremenda. Mas por quê? Porque mexeu com as nossas emoções. Agora, irmãos, quando a gente chega em casa e a esposa briga com a gente, a fé vai embora. Quando o filho fica doente lá, chorando a noite toda, a gente tem que passar a noite toda cortada, a fé também vai embora. Quando a gente perde o emprego, quando a dívida vem, quando a sogra chega, aí as coisas complicam. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé não pode ser baseada em emoções, porque emoções, irmãos, elas vão e vão. Você pode acordar feliz, no meio do dia estar triste e no final da tarde ter uma notícia que te alegra novamente. Não é assim? Então, a fé, irmãos, ela tem que ser alicerçada em Cristo e não nas emoções. A fé engloba as emoções? Sim, sim. A fé traz para nós emoções maravilhosas. Por exemplo, paz é uma emoção, irmãos? É um sentimento? É. Alegria é uma emoção, irmãos? É um sentimento? É. Então, quando nós temos fé, nós sentimos tudo isso, nós sentimos paz, nós sentimos alegria, nós sentimos contentamento. A fé produz em nós emoções, mas a emoção não é a base da nossa fé. É impossível, irmãos, nós termos um relacionamento com Deus e não usufruirmos, e não termos o resultado dessa fé nos trazendo emoções, nos trazendo coisas maravilhosas. Então, isso é resultado da fé. Eu vim para que tenham paz, eu vim para que tenham alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha só, alegria. Isso tudo são sentimentos, são emoções que nós sentimos, resultado da fé que temos em Cristo. Maravilha!
Agora, a minha fé não pode ser baseada na emoção. A minha fé engloba a minha emoção. E por último, amados, nessa noite que eu gostaria de falar sobre esse aspecto, entra a questão da vontade. A vontade aqui na questão evolutiva do homem. Vocês sabem que eu acredito, né, no livre-arbítrio. Eu acredito no livre-arbítrio. Nós temos, irmãos, pessoas que acreditam na questão da predestinação, na questão, né, de que as pessoas são predestinadas. Eu não tenho dificuldade em entender e ver isso tudo, mas eu acredito no livre-arbítrio do homem. Eu acredito que o homem ele é livre para dizer sim ou não. Eu acredito que ele é livre para dizer até não a Deus, se ele assim desejar, se ele assim escolher. Eu acredito nessa liberdade. Eu acredito que Deus pode falar ao coração do homem e ele falar assim, eu não quero, eu não desejo. Para mim foi isso que aconteceu com aquele jovem rico. Quando Jesus falou com ele, olha, deixa tudo o que tem, né, e vem e me segue. Aí a Bíblia fala que ele ficou triste porque ele era dono de muitas riquezas. Ou seja, ele escolheu as riquezas ao invés de Cristo. Então, eu acredito nisso tudo. Mas quando nós falamos da fé na questão evolutiva, na questão da vontade, é exatamente o seguinte, é o que Tiago está falando aqui. Que se eu tenho fé, eu tenho que ter decisões que mostram a fé que eu tenho. Fé sem obras é o quê? É morta. Fé sem obras é morta. Embora, amados, Tiago não aponte as obras como um meio de salvação, ele não fala que é um meio de salvação. Em nenhum momento ele fala isso. Mas ele fala que é um aspecto inseparável da fé verdadeira. Ou seja, se eu tenho uma fé verdadeira, a minha fé ela vai se revelar através das minhas atitudes. A vontade do homem é a sua faculdade de autodeterminação, ou seja, a sua capacidade de escolher livremente. E por motivo de ter vontade livre, o ser humano, embora seja incapaz de transformar a sua vida, olha só, não é porque eu tenho vontade que eu posso transformar. Nenhum de nós consegue ser transformado pela sua própria vontade, não é isso? Jamais vocês vão ouvir eu falando isso. Nunca ouviram eu jamais pronunciar que nós somos transformados, que eu posso ser salvo porque eu escolhi ser salvo. Não, eu não escolhi ser salvo. Eu escolhi aceitar a salvação que só Cristo pode me dar. É diferente. Só Jesus pode me salvar. Eu aceito ou não essa salvação que me é oferecida. Nisso eu creio. Aí, olha só, é impossível para o homem ele salvar-se, ele ser redimido pelo que ele faz. O que ele pode fazer é o seguinte, é aceitar aquilo que Cristo fez por ele. Lá em Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Então, eu gosto muito dessa questão. Por exemplo, quando Jesus ele chega para Jerusalém, em Mateus 23, Jesus falou assim, Mateus 23, 17, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos, e vós não o quisestes. E vós não o quisestes. Jesus ele fala, olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos, e vós não o quisestes. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a questão da nossa liberdade de escolha está atribuída aqui no que Tiago está dizendo o seguinte, nós temos que produzir obras. Em que sentido? Eu tenho, está em mim o escolher ser
o escolher fazer aquilo que Deus tem proposto no coração dele para mim. Ele tem proposto, ele quer, eu faço, eu produzo essas obras, eu coloco isso em ação, eu externo essa minha vontade, ela é externada através daquilo que eu falo. É isso que Tiago está dizendo aqui no capítulo 2, verso 18. Eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, irmão, se você tem fé, ela tem que aparecer. Ela vai aparecer, no sentido de que você vai deixar e você vai escolher fazer aquilo que Deus tem proposto, aquilo que Deus tem direcionado, aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que você tem aprendido do Senhor. Você vai colocar isso em prática. Por favor, irmãos, eu não quero, quando eu falo aqui da questão do livre-arbítrio, em um outro estudo, a gente pode conversar um pouco sobre essa questão de calvinismo, sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu não estou querendo trazer o cunho do estudo não é focarmos nessa questão do livre-arbítrio e da predestinação, mas mostrar que a fé ela tem que englobar o homem por inteiro. Ela tem que englobar a mente, ela tem que englobar, e ela engloba as emoções, e ela também tem que engloba a nossa vontade. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ninguém te força, ninguém te obriga. Você escolhe fazer isso, porque você é crente em Cristo Jesus. Amém? Aberto para perguntas, para comentários, por favor, fique à vontade, porque depois nós vamos... O outro assunto da próxima semana é fé e obediência. Vamos lá? Oi, pastor, tudo bem? Oi, Tá dando tudo para me escutar? jóia. Tá dando sim. Não, só complementando, né? Realmente, essa parte, esse capítulo de Tiago, muitas vezes deixa a gente um pouco confusa, porque parece... eu estava até vendo um tempo atrás um estudo de um outro pastor, que fala assim, parece um pouco contraditório muitas vezes com o que Paulo diz, né? Mas quando a gente vai ler realmente, igual o senhor falou, pegando o contexto e o objetivo da carta, você vê que ela não é contraditória, pelo contrário, eles se unem, né? Eles têm um objetivo igual. E é igual o senhor falou, não tem como você ter a fé, você ser salvo e você não dar frutos, né? E as obras são os nossos frutos, né? Você não agir da forma que deveria. Tem uma frase que eu gosto muito, quem me falou da primeira vez foi até o meu esposo, o Tiago, que é assim, prega o evangelho em todo tempo, se necessário for, use palavras. Que é uma frase até de São Francisco, essa frase, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho, isso, troquei. E eu gosto da frase, porque realmente eu acho assim, que a gente tem que estar... A nossa vida ela tem que ser uma demonstração da nossa fé. O meu dia a dia tem que ser uma demonstração naquilo que eu creio. Né? Se eu creio, se eu tenho Cristo realmente vivendo em mim, eu sou uma nova criatura, Paulo disse, nós somos nova criatura, e para eu ser uma nova criatura, eu tenho que dar frutos para essa criatura. As pessoas precisam olhar e enxergar, falar, ali é um servo do Senhor. Né? Essa pessoa realmente tem um diferencial. Ou o que ela tem como diferencial? Isso é através das nossas obras. Não de que a gente está fazendo, igual você falou, né? Eu também, eu não estou fazendo a minha obra para comprar a minha salvação. Não é isso. Né? Mas eu também não consigo imaginar alguém que seja salvo e que não dê frutos, e que não tenha obras, que a gente não olhe para o próximo, que a gente não faça aquilo... A gente vive, quando a gente vai lendo os evangelhos, a vida de Cristo, sabe? Tudo que ele se preocupou com todos, e principalmente com os pequenos, com os pobres, com os oprimidos, e a gente não fazer nada, eu acho que não condiz realmente com o que o Senhor quer da gente. A parábola do bom samaritano deixa isso muito claro. Passa o levita, passa o sacerdote, aí vem um homem que faz alguma coisa e demonstra o verdadeiro amor. Sabe, realmente
é muito contraditório essa questão de eu sou crente, mas eu não preciso mostrar nada. Precisamos sim. Nós precisamos viver o evangelho. Paulo fala isso. Paulo que fala no mesmo capítulo de Efésios, olha só. Em Efésios ele fala, não por obras, né? Não somos justificados por obras, mas pela fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é Deus quem opera em nós. É Deus quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem fala ao meu coração. A obra é de Deus, a salvação vem de Deus. Nós sabemos disso. Mas aí, no mesmo capítulo, ele fala assim, olha, aquele que roubava, não roube mais. Isso é o quê? Aquele que gritava, não grite mais. Ele está falando de obras, de atitudes que agora eu tenho que ter diferente. Aí ele fala, se dispa do velho homem, ou seja, tira, você tem que tirar a roupa do velho homem. Irmãos, Deus, ele está em nós. Nós não vamos conseguir fazer sem Deus. Olha só, entenda, por favor, o que eu estou dizendo. Nós não conseguimos abandonar os nossos pecados sem Deus. Mas se você não se esforçar, se você não quiser, você também não vai largar. Deus não vai vir aqui, aí eu sou um mentiroso. Deus, tira a mentira de mim, eu sempre estou mentindo. Você está buscando... Deus vai te fortalecer, mas você tem que parar de mentir. Nós temos que ter uma atitude. É essa vontade que eu falo. É aí que entra o meu livre-arbítrio e dizer, não, eu não quero isso. Eu não vou aceitar isso. Eu vou abandonar isso. Em nome de Jesus. Senhor, me ajude. Eu não consigo sozinho. Eu não vou suportar. Eu preciso do Senhor. Mas eu tenho que querer isso. Eu tenho que desejar isso. Eu tenho que buscar isso. Né? Desvia. Observaste o meu servo Jó, homem bom e íntegro, que se desvia do caminho do mal. Irmãos, ele sabia onde estava o mal, ele desviava. Ele desviava por quê? Porque ele escolhia se desviar do caminho do mal. É isso que eu falo que é o meu livre-arbítrio, é isso que eu falo que é a minha atitude de vontade. Eu tenho que buscar isso. Então, se nós não fizermos isso, irmão, não fica imaginando, tem aquela pessoa, não, Deus vai vir e vai tirar isso de mim. Irmãos, Deus já nos libertou do pecado. Está lá em Romanos. Nós somos livres do pecado. Aí ele termina Romanos capítulo 6, ele fala, não ofereceis os vossos corpos como instrumento de iniquidade. Ele já me libertou do domínio do pecado. Agora, quem oferece o corpo ao pecado, quem é? Sou eu. E ele fala, não ofereceis os vossos corpos como instrumento de iniquidade. Porque agora já não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, cabe a mim orar e vigiai. Por que eu tenho que orar e vigiar, irmão? Porque é a minha parte de zelar, de cuidar. Aquele que é santo se santifique cada dia mais. A Bíblia fala que eu me santifico. E, ao mesmo tempo, diz que é Cristo quem me santifica. Olha só, ele age em mim e eu busco isso dele. Entendem como? É aquela, eu tenho que fazer. Então, as minhas obras têm que aparecer, irmão. Sabe? Chega desse negócio de achar que eu sou um crente que eu não tenho que fazer nada. Temos sim. Temos que fazer. Temos que demonstrar a fé que temos de forma visível. Obras dignas de fé, obras dignas de arrependimento, obras que mostram aquilo que nós dizemos que somos. Isso é preciso aparecer. Alguém mais? Fique à vontade. Hudson? Pastor, esse assunto é muito interessante. É um dos mais profundos assuntos que a gente tem na Escritura e para aplicar na nossa vida. E aí, a minha pergunta é com o tempo, porque assim, algumas pessoas aprendem mais rápido, outras aprendem mais devagar, outros conseguem aplicar mais rápido, outros conseguem aplicar mais devagar. E eu tenho observado assim que às vezes esse tempo da aplicação causa em quem está no entorno uma perspectiva assim, ele não está buscando, você entende o que eu quero dizer? Você dá uma clareada aí para nós. Olha só, a Bíblia fala, eu gosto muito da analogia
E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Fidelidade. Contra essas coisas, não há lei. Em uma árvore, o fruto que aparece, nem todo fruto vai ser do mesmo tamanho, vai? Não. Você tem frutos maiores, frutos menores, na mesma árvore, não é verdade? É. Então, eu acredito exatamente nisso. Entende o que eu quero dizer com isso? Existem coisas na vida da pessoa que se converte que algumas coisas vão aparecer, um fruto vai aparecer maior e mais rápido do que outro. Outro vai demorar mais tempo para ir crescendo e amadurecer. Isso não quer dizer que ele não seja salvo. Quer dizer que ele tem esse tempo que está sendo trabalhado. Todos nós temos um tempo e Deus trabalha conosco em nosso tempo. O que não dá para aceitar, Hudson, é o seguinte: aquela pessoa que diz convertido, que se diz cristão, nova criatura, continuar exatamente igual o que era antes. Alguma coisa tem que acontecer de diferente. Não quer dizer que ele vai ser totalmente diferente. Eu não sou totalmente diferente do que eu era. Eu já sou muito diferente do que eu era, mas ainda não totalmente. Ainda tem coisas que se assemelham muito ao que eu era ainda quando pecador. Que talvez seja um fruto que ainda está, pequenininho, que Deus ainda está trabalhando, você entendeu? E ele ainda vai amadurecer. Então, o que eu acredito, o que eu vejo na Bíblia, é que é impossível eu ser crente e ser do mesmo jeito. Olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Como que vai se evidenciar isso? Como eu estou falando, algumas coisas vão se evidenciar logo, outras não. Algumas coisas vão logo aparecer, outras não. Agora, não dá para eu falar, eu sou nova criatura e eu continuo matando, roubando, mentindo, traindo, enganando, com palavras... Você entendeu? E aí você fala, não, eu sou convertido. Não, mas peraí, não, o importante é a minha fé, Deus sabe. Peraí, querido. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Então, eu acho que esse tempo de trabalho de Deus, esse tempo em que Deus se move em nós, trabalha em nós e vai tratando conosco, é aquele tempo de poda, é aquele tempo de conserto. Aquele que está em Cristo é tratado, é consertado, é modelado, é feito vaso novo, não é isso que a Bíblia fala? Nós somos moldados, somos barro na mão dele, nós vamos ser moldados. Agora, nós vamos sendo moldados. Então, não dá para continuar. Eu acho que o importante é a gente ver o seguinte: já houve alguma mudança? Houve alguma diferença? Houve. Então, principalmente o seguinte: eu, como agora nova criatura em Cristo, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: eu tenho que saber qual foi a mudança que houve em mim. Porque, realmente, às vezes, a primeira mudança ela é interior, e na maioria das vezes ela é interior. Eu odiava, agora não odeio mais. Né? Agora, se eu odiava e não odeio mais, isso também vai se evidenciar no meu relacionamento. Porque aquele a quem eu odiava, eu agora vou perdoar. Olha só como é que redunda em obra. Só que essas coisas, então, elas vão acontecendo devagar, mas elas têm que acontecer. O que não dá para aceitar é a ideia de alguém que diz ser cristão, ser nova criatura e continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira que sempre viveu. Isso não pode acontecer. Gente, o sol hoje passou entre as árvores, atingiu aqui, meu rostinho. Deixa eu mudar a posição aqui. Deu para explicar, Hudson? Beleza. Se ficou claro, eu fico feliz. Senão, eu explico de novo. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Muito bem. Não havendo, vamos orar. E no final eu tenho alguns